Senador, eu queria começar essa entrevista com o senhor pedindo para que o senhor fizesse um balanço dessa CPI até o momento, claro, um balanço rápido, mais político, porque ela me parece que ela foi ganhando forma no caminho, né? Ela foi se constituindo o que ela é hoje no percurso, e eu queria entender que o senhor fizesse um pouco uma análise desse percurso. Eu acho que tem dois momentos que a CPI muda, e muda para melhor perante a opinião pública. Naquele primeiro momento que a gente começa a CPI, havia uma desconfiança muito grande. É mais uma CPI, é não sei o quê, não vai dar em nada, isso vai dar em pizza. Isso era assim, um pensamento muito grande. Se você perguntasse, a maioria das pessoas entendia que era um pensamento grande. Mas ela começa a tomar uma forma e passa a ter uma audiência muito grande nos meios de comunicação e a presença ali, o contraponto que faltava, porque tinha um cara no Brasil que era absoluto no cercadinho, né? Aquilo que ele falava ali virava lei no país, ninguém se podia contrapor. Se alguma jornalista se contrapunha a ele, era chamar de anta, de quadrúpede, não sei o quê, papapá. Os adjetivos que o presidente, né, da República dá e abre a boca para dizer que é cristão. Mas isso é uma outra coisa que eu não vou entrar aqui nesse debate, até porque eu aprendi uma coisa desde cedo. Aquilo que eu não conheço, que eu sou superficial, eu não me aprofundo para discutir com ninguém que tenha profundidade. Infelizmente, o chefe da nação é superficial em tudo. Em tudo. Não tem absolutamente nada que ele conheça ou tenha estudado com profundidade, né? Foi um acaso, e esse acaso está custando o que está custando. Chegamos a 540 mil vidas perdidas no Brasil. Vamos chegar, não tenha dúvida, a muito mais, infelizmente. Mas vamos lá. Renato, a CPI começa ouvindo, primeiro, uma coisa inédita, né? Em um ano, 4 ministros da Saúde. Você tem Mandetta, Taishi, Pazuello, que foi o que mais pouco tempo passou, e Queiroga. A gente ouve 2 primeiro, aí o Pazuello inventa um contato que teve com o pessoal do Covid e pede mais 14 dias, eu adio, a pedido do comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, que falou comigo ao telefone, e a gente vê ali sem a gente ter conhecimento profundo, as perguntas foram feitas baseadas naquilo que a gente tinha conhecimento superficial, correto? Nós não tínhamos profundeza, nem nós, e nem a imprensa. Ninguém tinha. A grande guinada foi o depoimento do Fábio Van Garten, que queria que eu prendesse o rapaz, que eu não quis prender, porque nem eu entendi naquele momento que foi o que deu a melhor contribuição naqueles depoimentos. O Fábio Van Garten nos leva um documento que ninguém tinha conhecimento, em que, nesse documento, era um documento para o presidente da República, vice-presidente, ministro da Saúde, ministro da Casa Civil, que era o Braga Neto, ministro Paulo Guedes, e para o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, para 6 autoridades importantes do Brasil, a Pfizer querendo vender vacina para o Brasil. Tá certo? E até então nós não tínhamos conhecimento disso. E isso começa em agosto de 2020, a Pfizer oferecendo vacina. Aí começa, peraí. Aí isso é comprovado, que o Brasil apostava, não nas vacinas, mas apostava na versão que o presidente passava à população, que a população estava aceitando com uma facilidade muito grande, que era imunização de rebanho. O que é imunização de rebanho? É crime contra a humanidade. Vai lá, te contamina e depois quem for forte se salva. E ele usava ele como exemplo. Não, eu sou atleta, eu sou isso, sou aquilo. Agora não aguentou uma dor de barriga e foi se internar, você está entendendo? É isso. E ele passava isso como se fosse verdade e as pessoas aceitavam passivamente, apesar de jornalistas, articulistas e algumas outras pessoas tentar ouvir especialistas. Esses especialistas eram cancelados imediatamente. Foi o que aconteceu com a doutora Ludmilla, que vai ao presidente, tem uma conversa, sai de lá
e, de repente, é destruída a sua reputação pelo cancelamento de uns... eu não tenho adjetivo para isso. Um país que a gente lutou tanto, e eu lutei para a gente poder... Do gabinete do ódio, né, senador? Não é o gabinete... Eu não sei se é gabinete do ódio só, não, viu? É o gabinete dos assassinos. Porque esse gabinete fez muita gente ir à morte, são assassinos. O ódio deixa mal quem está com ódio e quem recebe o ódio. Mas o gabinete que propaga uma medicação não comprovada são gabinetes de assassinos. É diferente, não é? Então é crime contra a humanidade, é crime contra a saúde pública, é crime contra a vida. E a gente percebe que a política do governo, através daquilo que o Mandetta disse que tinha um gabinete paralelo, corroborada para mim pelo depoimento também importante na nossa investigação, que foi do contra-almirante Barra Torres, quando a reafirma o que o Mandetta disse para a gente. Olha, levaram lá para mim uma bula para a gente trocar e dizer que a cloroquina salvava. São detalhes que muitos de vocês até nem se lembram mais. Uhum. São crimes. Crimes e mais crimes. E isso não cai do céu. É que nem aqui na minha terra, jabuti não sobe árvore. Ou é enchente ou é o homem que coloca. Jabuti, quando vem enchente, ele pode subir numa árvore. Tá certo? Ou o homem vai lá, pega o jabuti e bota na árvore. Aí ele fica lá. Então, o jabuti não sobe em árvore. Ou a enchente coloca, aqui no meu estado é natural isso pra gente, coisa que a gente conhece bem. Né? Aí acha que todo mundo é um otário. Olha, um monte de otário aí. CPI Senador, o senhor vai ter que... Aí tentaram cancelar a gente, só para concluir, Sinara. Claro. Falo bastante. Então, tentaram cancelar, só que deram burro na água. Não cancelaram porque os fatos se sobrepõem a versões, e principalmente versões criadas superficialmente. Olha, você vê a versão que o presidente ontem, depois de defecar lá no hospital e sair, né, ele foi lá, defecou e saiu. Acabou. Né? Ele abre a boca. Olha a cretinice. Para acusar o deputado que estava presidindo a sessão de ser responsável pelo fundão. Presta atenção. Né? Os dois filhos dele votaram a favor. Ah, coitadinho, ele não sabe de nada. Olha, os filhinhos não sabem de nada. O culpado é o Marcelo, aquele lá do Amazonas. Né? Ele não quer atingir o Marcelo, ele quer atingir a mim. Venha, presidente, venha. Eu estou pronto para ti. Vem. Agora vem debater. Não vem com as tuas brincadeirinhas para cima da gente, porque tu não vai te dar bem comigo. Né? Eu te enfrento a você e tua curriola todinha, não tenho medo. Agora, não me intimida, ninguém vai me intimidar. Sabe por que não vai intimidar? Porque a verdade vai prevalecer. Então, eles tentam, de todas as formas, me atacar, fazer brincadeira. E eu só mostro fatos, e os fatos estão se sobressaindo. Começamos perdendo 7-1 na CPI. Conseguimos empatar o jogo, e o cercadinho cada vez fica menor. Né? Tem que fazer uma música, né? O cercadinho cada vez fica menor. E ele falava para muitos, e passou a falar para cada vez menos. E o debate que ele tinha ali no cercadinho com algumas pessoas, e aquela live que ele faz, né, quinta-feira, aquilo ficou um discurso para o deserto. O cara faz discurso, sabe aquele discurso que tu vai para o deserto, ninguém te ouve? É o que ele está fazendo agora. E o Brasil está percebendo que ele é um dos responsáveis por mais de 540 mil mortes no Brasil, e aqueles que são responsáveis pela falta de oxigênio no meu estado, que foram omissos, eles contribuíram para a morte de muitos amazonenses e não vão ficar impunes. A CPI não deixará pedra sobre pedra. E aqueles que acham que vão defender esse presidente ainda, problema de cada um. Cada um quer... Ninguém obriga você a ficar com ninguém. Esse negócio de reclamar de marido, eu sempre disse, mulher que reclama de marido e o marido que reclama de mulher não vem falar para mim. O cara não começa a falar, meu irmão, isso é um problema seu e dela. Você está com ela porque tu quer. E a mesma coisa eu digo, pô, mas está com ele porque quer. Ninguém te obriga a ficar com ninguém. Então, ninguém obriga a ficar com o Bolsonaro. Não creio que a população ainda vai continuar tornando esse cara um mito. Mito de quê? Mito em ofender? Mito em destratar?
Mito em você não vê uma palavra carinhosa para o Brasil? Você não vê um ato de solidariedade? Mito de quê? Mito de andar em cima de uma moto e não ir a um hospital e não visitar uma família que perdeu alguém querido? Sabe quem é o mito? O mito serão os órfãos que ficaram na pandemia. Esses serão mitos, porque vão ter que sobreviver sem a ajuda dos pais que perderam na pandemia. Mito é muitas vezes uma viúva que dependia do marido que ele morreu. São esses os mitos. São 540 mil mitos que nós temos no Brasil. Não é uma pessoa incompetente ou omissa que está no governo hoje. Não, senador, eu ia perguntar para o senhor, porque na primeira inquirição do Pazuello, hoje a gente olhando, faltou muita coisa, né? O Pazuello vai ter que voltar, o Weingarten, como o senhor disse, que foi um turning point na CPI, vai ter que voltar? Olha, o Weingarten eu acho que não deu a contribuição que tinha que dar. O Pazuello, eu acho que nós temos que fazer a cariação. Eu vou colocar lá, nós temos que colocar lá o coronel Elcio, o general Pazuello, o general fulano, o coronel Cicrano, sabe esse pessoal? O Blanco, o coronel Blanco. Aí bota lá o pessoal da Precisa, que hoje temos indícios fortíssimos que falsificaram o invoice, correto? Tem que colocar aqueles 2 servidores da saúde, o Luiz Miranda e aquele William. Aí tem que colocar, veja bem, olha como foi tratada a vacina, Sinara. Sabe o que é a indignação? Além de não comprar a vacina, é tratar com pessoas que não têm a menor qualidade para ser representante de absolutamente nada. Esse é o governo brasileiro. Aí aquele cidadão, aquele general, que diz bem assim, general, 3 estrelas, né? Diz, olha, é simples assim, um manda e outro obedece. Aí ele vai lá na CPI e mente dizendo que não tratava. Olha, ainda dá um esporro no Renan, né? Ele ainda chama a atenção do Renan. Ele diz, não, eu sou o último cargo, eu não trato, eu não sento com ninguém, não sei o quê, papapá, aquela voz impostada de general, papapá, e aí vira. E você deveria saber disso, senador. Foi quando eu chamei a atenção dele. Ei, peraí, devagar, com a louça que o santo é de barro. Peraí. Acabou, peraí. Aí ele lá, e depois aparece um vídeo dele, ele já dizendo que fez. Quer dizer, aí o presidente ontem defende o general Pazuello. Né? O capitão defendendo o general. Tudo bem. Só que mentira é mentira. Não tem uma versão sobre mentira. Mentira é mentira. E o general Pazuello, que disse à CPI, está gravado, que ele nunca tratou sobre esse assunto, um vídeo desmente. Mas mentir e criar versões no governo não é crime. É uma coisa que eles fazem naturalmente. Dri, antes de passar para ti, Dri, só deixa eu dizer aqui o seguinte, o Rony Telles, o canal do Rony Telles, que é do Amapá, está retransmitindo aqui a nossa, de Tocantins, perdão, está retransmitindo aqui a nossa entrevista, senador, com 3.447 pessoas simultâneas assistindo nesse momento no canal do Rony Telles. Quero agradecer a ele pela retransmissão. Dri, contigo. Legal, olha só, hoje saiu uma pesquisa da Paraná Pesquisas que mostra que a maioria da população já acha que o presidente Jair Bolsonaro deve ser afastado por causa da corrupção no Ministério da Saúde. São 47,8% que acham que ele deve ser afastado e 45,2% que ele não deve ser afastado. Eu queria saber a sua opinião, senador, o que o presidente prevaricou, ele deve ser afastado, ele deve ir para o Tribunal de Haia, o que deve acontecer com o presidente Jair Bolsonaro? Olha, fazer qualquer tipo de análise agora na investigação seria prematuro na minha coisa. Nós temos aí muita água para rolar aí debaixo da ponte. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar às conclusões. Uma coisa nós temos certeza sobre o presidente. Uma coisa nós temos certeza. O presidente apostou na medicação equivocada e isso levou à morte de muitos brasileiros. Certo? Ele nunca apostou na vacina. Ele apostou nos pitaqueiros de plantão que chegavam no ouvido dele e diziam, isso aqui é bom, isso aqui dá para salvar vidas. Então, isso aconteceu e muito, Rodrigo. Agora, em relação à prevaricação, o senador Randolph ele entrou com uma ação de prevaricação contra o presidente. Eu não vou aqui
analisar o que o meu colega senador fez, que o Randolph tem sido uma voz ali contundente, tem ajudado muito a CPI, tem sido um grande parceiro meu ali na condução dos trabalhos, mas a palavra do deputado Luiz Miranda, até hoje o presidente não desmentiu. Ele, aos poucos, vai admitindo algumas coisas, tá certo? Admitindo algumas coisas. Então, é necessário a gente aprofundar bastante, mas essa questão de prevaricação, crime contra a saúde pública, crime contra a vida, não tenho dúvida que existem fatos muito concretos para que você possa, no final do relatório, manter esse relatório em cima do presidente da República. Agora, falar em afastamento, impeachment, isso é um outro passo que não vai ser a CPI, os poderes dela não são ilimitados, são limitados. O que pode constar no final do relatório, que será entregues tanto às autoridades competentes no Brasil como às autoridades competentes no mundo, isso com certeza será feito. O senhor falou da não prisão do Fábio Van Garten em função do que o senhor achou naquele momento ali, que seria o caminho correto. Mas tem uma prisão que o senhor acabou não indicando ali, que me parecia que o senhor queria, a partir de uma entrevista que deu, inclusive hoje, do Carlos Wizard, do empresário. Eu lhe pergunto, Carlos Wizard e mesmo o Luciano Hang, que até agora não foi para a CPI, esses empresários terão capítulo especial no relatório da CPI? Olha, o Carlos Wizard aparece, porque assume um cargo lá, passa 30 dias no Ministério da Saúde, tinha uma relação com o general Pazuello, com o coronel Elcio, aqui de Roraima, segundo ele falou, né, naquela primeira fala dele, e depois ele não quis nem responder qual era a religião dele. E deve ser da boca para fora também, deve ser um hipócrita, né, maior do mundo, porque uma pessoa que diz, olha, lá nesse município, quem tomou o kit Covid, só 5 pessoas morreram. E sabe quem? Quem ficou em casa. Não é vontade de prender. É vontade de fazer algo mais ali naquele momento. É um cretino. Né? Uma pessoa desqualificada como ser humano e não pode me dizer que pode ser religioso. Não sei qual é a religião que aceita um cidadão desse, que fala isso. E não é eu que estou dizendo, ele é que falou. Então, sim, teria aprendido, Carlos, com o maior prazer. Né? Infelizmente, ele chegou com o habeas corpus lá, mas ele terá a oportunidade de responder pelos crimes que ele cometeu na justiça. Não tenha dúvida nenhuma que esse será uma das pessoas que serão indiciadas fortemente por propagar remédio não provado cientificamente e ajudar, eu digo para você, a assassinar brasileiros nessa pandemia. Senador, esses dias eu vi um vídeo do senhor, eu até divulguei, recebendo um selinho da Hebe, quando a presidenta Dilma estava no poder, né? O senhor teve ficha no SNI, era chamado de palestino, né? O senhor até contou esses dias. E aí eu fiquei pensando o seguinte, hoje, como é, o senhor não se arrepende de ter apoiado o impeachment? O senhor não acha que o Brasil piorou depois do impeachment da Dilma? A questão da Dilma foi política, eu disse isso na cara dela. A Dilma fez opções políticas erradas, aí o problema é dela, não é meu. A presidente Dilma contribuiu para que o Brasil chegasse nesse momento. Ela não agiu. Não agiu politicamente. A Dilma, eu tinha uma ótima relação com ela. Eu apoiei ela, apesar de ela ter apoiado meu adversário aqui, eu fui o governador mais votado da história do Amazonas. No primeiro turno, eu ganhei a eleição no segundo turno, ela me liga. Aí eu me lembro bem, o telefonema dela era umas 7 horas da noite, na hora que eu já tinha vencido as eleições. Ela disse, Elmar, tudo bem, ministra? Eu chamava ela de ministra, ela não era presidente ainda, eleita, na primeira eleição dela. Aí eu falo com ela, ela disse, olha, eu queria que você viesse aqui para Brasília amanhã, que nós vamos ter uma reunião no hotel, que ela estava chamando todas as pessoas do Brasil para essa reunião, para montar uma estratégia. Eu disse, presidente, eu passei 2 meses ligando para a senhora, ministra, a senhora não me atendeu. Não me atendeu. Aí, mas fui lá na reunião, ela disse para mim, olha, sabe como é política? Eu falei, não,
deixa eu dizer uma coisa, eu apoio a senhora porque eu entendo que a senhora seria melhor para o meu estado. Acabou, já passou, e vou fazer o possível. Ela disse, estava eu, o senador Eduardo Braga e a senadora Vanessa, que tinha sido eleita senadora no lugar do Arthur, que veio na minha chapa, junto comigo, ela ganhou a eleição. Aí, eu cheguei, e ela disse, qual é o dia que eu vou a Manaus? Eu falei, a senhora não precisa ir, pode ficar tranquila que a senhora vai ganhar em todos os municípios do estado do Amazonas, não precisa ir lá. Não perca seu tempo, porque naquela época estava no fuso horário, era 2 horas de diferença. Brasília, 2 horas a mais do que Manaus. Falei, a senhora não fica tranquila que a gente conduz a eleição lá. E não cria problema de palanque lá, porque os adversários tinham sido muito duros comigo, né? De aliados dela. E eu superei tudo isso. Chega o governo, eu tinha dificuldade com a presidente Dilma. Esse evento que teve foi um evento que eu, como governador, fui o primeiro governador a vacinar todas as crianças de 11, 12, 13 anos, mulheres, com a vacina HPV, que custava R$250 a vacina aqui no estado, e o maior índice de câncer de colo de útero no Brasil é no Amazonas. Aí, os oncologistas aqui, a própria Vanessa, que era senadora, me procuraram e disseram, tem uma vacina. Falei, quanto custa a vacina? Ele disse, olha, nas clínicas particulares, custa R$250. Eu falei, mas o povo pobre não tem condição de comprar uma vacina dessa. Aí, chamei os laboratórios que produzia e a gente acabou fechando por R$60, se eu não me lembro, 50, R$60 a vacina. Eu comprei vacina e vacinava nas escolas. Eu fiz a maior campanha de vacina de HPV no estado. Por quê? Porque eu entendia que se vacinasse agora, em 10, 15 anos, nós estaríamos exterminando o câncer de colo de útero do estado do Amazonas. Aí, uma vez, numa audiência com a presidência, eu disse, presidente, a senhora teve câncer, sabe que isso é difícil, é caro o tratamento, e no meu estado, o índice de câncer de colo de útero é muito alto, como hepatite como hanseníase tem outras doenças aqui que nós, infelizmente, somos campeões. Aí, nessa conversa com ela, eu disse, olha, por que a senhora não implanta isso no Sistema Único de Saúde? Ela foi e implantou. Hoje o Brasil fornece, mas não tem campanha, Sinara, que é um erro. Tinha que ter campanha. Mas o Brasil piorou ou não depois do impeachment, senador? Não, a questão do Brasil piorou, não. Ele vinha, isso aí é uma questão seguinte. Para você não, eu já. Eu morava em 1970 no Peru, no estado de Ancash, a 400 quilômetros de Lima. No dia 31 de maio, eu tinha 10 anos de idade. Aliás, tinha 11 anos de idade, dia 31 de maio. Eu faria 12 em agosto. Primeiro jogo da Copa do Mundo de 1970, Rússia e México. Terminou o jogo 3 horas, eu e meus irmãos descendo para jogar bola. Em 30 segundos, nós perdemos tudo. Teve um terremoto que matou milhares e milhares de peruanos, até hoje lembrado. Eu estava naquele terremoto, sou sobrevivente daquele terremoto. O meu pai palestino, era árabe, já falecido, ele tinha 2 lojas. Tudo que nós tínhamos, nós perdemos em segundos, filho. Para desmoronar uma economia, é questão de horas. Para você reerguer uma economia, é questão de anos. Ela começa quando a presidente Dilma quer, então, se intrometer. Ela queria ser a ministra da Economia, ela queria ser a ministra de Minas e Energia, ela queria subsidiar a gasolina. Aquela reeleição foi difícil. Eu sou contra a reeleição. Eu sou a favor do mandato de 5 anos para presidente sem reeleição. Porque o presidente, por exemplo, o presidente atual, ele não governa, ele só faz campanha para reeleição, filho. Não governa. Então, eu sou contra a reeleição porque o Brasil ainda não está preparado para isso. Mas o senhor é a favor do semipresidencialismo? Então, a Dilma, a questão com a presidente Dilma, eu fui à casa dela, estava lá o Jacques Wagner, está vivo, é meu colega senador. Aí ela disse, essa questão e tal. Eu falei, não, presidente, deixa eu dizer uma coisa para você. Há 4 meses que eu ligo para o ministro Jacques Wagner para a senhora me atender. A senhora nunca retornou uma ligação minha. E eu sei por quê, eu não quero falar aqui as razões. Aí ela virou, Jacques, é verdade? Aí ela, porque... Aí ele começou a
a tangenciar a conversa. Eu falei, não, é verdade, eu vou votar pelo seu impeachment. Acabou. Eu não tenho meio termo. Você não está me vendo ali na CPI fazendo de conta que eu estou lá. Não, eu estou lá e estou me posicionando. Eu me posiciono. Eu não tinha benesses do governo da Dilma, nenhum, não tinha cargo, não tinha nada. Eu não tinha nenhum compromisso político com a Dilma. E eu vivo politicamente no meu estado. Tudo que ela podia me tirar, ela me tirou. Então eu tentava falar com ela. A Vanessa Graziotin é testemunha. O pessoal do PT, pergunte para o Lula se eu tenho razão ou não tenho. Eu falei, isso foi para o Lula aqui. Eu recebi o Lula aqui no meu estado, quando ele era ex-presidente. Quando ele foi presidente, o Lula nunca me atendeu. Nunca me atendeu. Ele se tornou meu amigo depois que ele saiu da presidência. E ele esteve aqui várias vezes, eu governador, e várias vezes o recebi com todo o respeito que eu tenho por qualquer ex-presidente. Eu acho que é uma instituição, a presidência, não é um cargo qualquer. Você tem que respeitar. Ninguém chega à presidência da República sem ter o mínimo de capacidade para chegar lá, ou política, eleitoral, ou administrativa. Então, se você analisar a eleição do Bolsonaro, você pega o Bolsonaro o seguinte, ele pega a direita, que é 20%, 22%, aí no Brasil não passa disso, ele pega o antipetismo, que é o centro, tá certo? E ele pega o outro 2/3 da população que não quer ninguém, mas optou pelo Bolsonaro e não pelo Haddad. A eleição dele está aí. Ele perdeu esse antipetismo, tá certo? Ele perdeu, por enquanto ele não tem. Ele perdeu aquelas pessoas que não querem ninguém. Ele mantém hoje a direita, que é um número de 20%, 25%. Ele vai manter hoje, amanhã. Ele pode ser pego nu no meio da rua, correndo, que vai manter isso. Isso é uma questão de lógica. Política, ela não é uma questão. A questão política é o seguinte: se você tem a questão objetiva e subjetiva do processo. Nenhum processo é igual ao outro. Não tem uma repetição igual ao outro. Você vê, o Fernando Henrique ganhou 2 eleições do Lula no primeiro turno. Uma por quê? Pelo plano cruzado, pelo plano real, correto? A de 94. 98, ele ganha a reeleição depois de ter todo aquele negócio de votar a reeleição e tal, apesar, veja bem, de todo mundo acusar o presidente Fernando Henrique de estar envolvido com parlamentares para aprovar a reeleição, assim mesmo ele ganha a eleição no primeiro turno. O Lula nunca ganhou uma eleição no primeiro turno, nem a primeira, nem a segunda. A Dilma nunca ganhou uma eleição no primeiro turno. A única eleição ganha no primeiro turno, as 2 únicas eleições pós-abertura, pós-redemocratização do país, após as eleições diretas, foram pelo Fernando Henrique Cardoso. O momento é momento. Né? Hoje, você vê que o momento não é propício para o Bolsonaro, mas não quer dizer que daqui a 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, vai estar a mesma coisa. Política é como já dizia pessoas mais antigas, né? Que nem nuvem. Né? Um dia está trovejando, outro dia ela está bonita, e tem dia que o céu está para brigadeiro. Eu espero que o céu não esteja para brigadeiro. Senador, aliás, essa frase é do Magalhães Pinto, político mineiro. Né? Não, eu estou falando que talvez não quero que seja por causa do brigadeiro aí que falou. Não, é política como nuvem. Você olha, ela está de um jeito, você olha, olha no dia. Mas você entendeu, o brigadeiro não é o brigadeiro do Magalhães, é o meu brigadeiro. Tá, eu queria lhe perguntar sobre a Adri deve ter alguns recados, mas eu queria deixar uma pergunta já no ar, que é essa questão do semipresidencialismo, que agora está surgindo com força aí, e que cá entre nós, assim, parece ser mais uma tentativa de golpe no sistema político brasileiro. Mas antes de lhe ouvir, eu queria dar o espaço para a Adri poder
passar os recados aí, os superchats. É isso aí, quem está aqui nos assistindo pode mandar superchat, pode ser membro aqui do canal da Revista Fórum e também aqui do canal do Rony Teles. Tem várias perguntas aqui, mas inclusive sobre os militares, se eles serão também punidos, tem também sobre a viagem a Israel, que agora também que a Sinara falou, que foi, na verdade, não foi para comprar spray nasal nenhum, então se o senhor depois puder comentar também. Primeiro, sobre o semipresidencialismo. Aqui, toda vez que tem uma crise política, se inventa uma forma de governar o país. Bem, a nossa Constituição, a fragilidade do presidente Sarney à época não permitiu que ele fizesse uma Constituição presidencialista. A força política que Ulisses e outros membros dentro da Câmara tinham e no Congresso, do modo geral, fizeram uma Constituição parlamentarista, porque, naquela época, um grupo de parlamentares, principalmente quem relatou, que foi o Bernardo Cabral, aqui do estado do Amazonas, e outras pessoas, quando sabia que nunca iam chegar à presidência, eles queriam ter o parlamentarismo brasileiro. Né? Aí a gente vê que, quando o Sarney assume, ele legaliza primeiro os partidos de esquerda, correto? Nós tínhamos ali o bipartidarismo, praticamente, tinha ali o PDT, tinha o PTB, mais forte mesmo era a Arena e o MDB. Depois a Arena se torna PFL, o Sarney sai da Arena, se filia ao MDB para disputar a eleição na chapa do Tancredo. Aí você vê. Mas ali você tinha uma Constituição em 88 já parlamentarista. O que acontece? O Sarney teve que governar o país com essa condição, subserviente ao Congresso, às decisões que tinha dentro da Câmara e do Senado. Quando o Fernando Henrique assume, ele cria a medida provisória, porque senão ele não governava. E aí começam as medidas provisórias que você tem até hoje. O presidente hoje, para mandar uma lei para aprovar num tempo recorde na Câmara e no Senado, não consegue. Por isso, das medidas provisórias. A gente ou muda essa questão partidária. Nós temos quase 40 partidos, Renato. Como é que vai falar isso sempre presidente? Como é que você vai fazer para fazer um governo de coalizão, para dar sustentação ao presidente, que está ali eleito, com 40 partidos? E com o regimento que a Câmara tem, que permite obstrução, permite isso, permite aquilo, uma série de coisas para as minorias. Porque se você for ver o regimento, tanto do Senado como da Câmara, você tem que ter uma ideia. Você abre uma CPI com 27 assinaturas de 81 senadores. A CPI criada, tá certo? Para as minorias. Ela foi feita para as minorias, não é para a maioria. Então, o que eu estou te falando, estou te colocando aqui, que não dá para discutir essa questão sem uma reforma política séria, honesta, sem puxar para o seu lado. Hoje, você preside um partido que pode ter 300 milhões de reais na eleição do ano que vem, se mantido esse fundão aí. Quando diz, olha, o Omar votou, não, eu votei a LDO. Lá no Senado não teve destaque nenhum, não. O governo não fez nenhum destaque para tirar os 25% do que gasta o Tribunal Superior Eleitoral. Eu votei na LDO. Que tinha que votar a lei de diretrizes orçamentárias para a gente fazer o orçamento. Agora, você pergunta para mim, 5 bilhões e 700 é muito? É lógico que é muito. Quem é que vai dizer que é pouco? Quem vai dizer que é pouco? É muito. Nós temos que chegar num denominador comum. Agora, quem criou essa forma de financiamento de eleição não fui eu. Depois do mensalão, depois da Petrobras, depois de uma série de coisas, se tornou, se acabou o financiamento de empresas e está provado que as empresas não ajudaram só quem estava no governo, ajudaram a oposição também. Tanto a Dilma recebeu ajuda dessas empresas, como a Aécio recebeu em 2014. Todos os candidatos a presidente receberam. Um recebeu mais, um recebeu menos. Mas você não mensura a corrupção. Corrupção de 1 ou de 1 milhão é a mesma coisa, é corrupção. Ninguém mensura. Ah, não. A crime para corrupção
quem roubou 10 mil é uma coisa, quem roubou 100 mil é outra. Não existe. É crime, é todas. Tanto faz você ser corrompido por 10 mil, como por 1 milhão, a lei e a pena é a mesma. Não há diferença, mensurando os valores. Então, quando você fala em semipresidencialismo, nós estamos muito longe disso. Até porque a cláusula de barreira não acabou com partido nenhum. Os partidos que não cumpriram as cláusulas de barreira ainda estão aí, existem. A Rede, PCdoB, que eu fui filiado. Eu sou oriundo do PCdoB. Olha, lá o SNI soltou minha ficha aí. Eu militei na época da ditadura. E não foi revolução, não, foi uma ditadura mesmo. Então nós enfrentamos isso para que a gente pudesse estar hoje aqui conversando, porque senão vocês não estavam conversando comigo. Então fica esses patifes aí, falando besteira, que na época estava no coelho da mãe, não sabe nem o que a gente passou para a gente ter um país aberto desse jeito, pedindo tem que fechar o STF, tem que fechar os malucos, e está solto. Então, a gente vive isso de um modo, Renato, que não dá para discutir forma de governo, parlamentarismo, semi-parlamentarismo, presidencialismo, se a gente não discutir uma reforma política, diminuir o número de partidos. Porque, Renato, você se elege por um partido e chega lá no Congresso, você vai votar como você quiser. Sabe por quê? Porque ninguém manda em você. Conforme os benefícios que você tem no governo. Se tu tem cargo no governo, eles te cobram para votar a favor. Se tu tens minha emenda mais... Então, como eu fico muito à vontade, porque eu não tenho nada disso, se tiver, pode tirar, eu faço meu papel na CPI. Se eu tivesse rabo preso, ou medo de alguma coisa, é que esses caras não entenderam, eles podem me atacar o que quiser. Tu acha mesmo que se eu tivesse medo de alguma acusação contra mim, eu estava metendo o peito para enfrentar o presidente? Me diz aí. Estava quietinho, como tem muitos quietinhos lá. Tá certo? Então, essa é a forma. Você não faz uma coalizão, é uma participação no governo em cima de uma proposta de trabalho. Você vê Israel. Israel teve que fazer 3 eleições e não conseguia fazer a coalizão. Fez agora na marra. Se juntou os extremos para tirar o primeiro-ministro israelense. Você viu? Se juntou os extremos. Se juntaram os árabes com um cara de ultradireita para tirar um Netanyahu aí, aquele que é amigo do Bolsonaro. Então, isso no Brasil, tu acha que vai acontecer algum dia? Tu acha mesmo que o PSOL vai se juntar com o PSL, com o partido Bolsonaro, para fazer um governo de coalizão? Não vai. Então, nós temos uma democracia incipiente, infelizmente, estava se consolidando, e agora? Porque eu não vejo nenhum ameaça de golpe. Sinceramente, eu não vejo. Não tem. Para ter um golpe, tinha que ter condições subjetivas, objetivas, e não tem absolutamente nada disso, objetivamente e subjetivamente. O 64 é totalmente diferente. 64 acontece por causa daquela entrada de Cuba na relação com a União Soviética e aquela levada de mísseis lá, e aí começa a preocupação americana que a União Soviética podia ter uma base aqui dentro da América do Sul. E ela estende isso. Teve golpe no Peru, teve no Chile, teve no Brasil, teve no Uruguai, teve na Argentina, teve tudo. Porque o medo era muito grande. Hoje não tem. Hoje o Brasil não aguentaria 2 meses se houvesse um regime de exceção aqui dos boicotes internacionais. O Brasil está sobrevivendo do agronegócio e tem superávit no agronegócio, Renato, porque nós estamos numa pandemia, o mundo está numa pandemia. Caso contrário, essa questão ambiental já tinha destruído a economia brasileira, vai por mim. Você vê que a Alemanha culpa a questão ambiental porque está se passando lá. A Alemanha sempre foi um dos grandes contribuidores, porque sabia da importância ambiental do fundo da Amazônia. Se tem 2 países que sempre contribuíram, foi a Noruega e a Alemanha. Inclusive eu já peguei dinheiro do Fundo da Amazônia como governador e fiz aqui, replantei mais de 2 milhões de mudas no sul do Amazonas, onde nós temos um desmatamento um pouco maior do que no resto do estado. Então, tu acha mesmo que a Alemanha,
Noruega, Estados Unidos, num mundo pacificado, um mundo sem essa doença terrível que está tirando, não teria já tomado ações. Essa aposta do presidente dos Estados Unidos, do brasileiro, contra o Biden, não reconhecendo a vitória dele, reconhecendo, achando que tinha sido roubado, você acha mesmo que se não tivesse pandemia, nós já não tínhamos sofrido sanções? Essa loucura desse Ernesto Araújo, junto com o presidente, de confrontar o maior parceiro comercial que nós temos, que temos um superávit enorme, que é a China. Isso nós não estaríamos sofrendo isso, mas não se iluda, porque a China tem condições de financiar, você está me entendendo? A produção de soja, de arroz em outros países, e daqui a pouco mandar o Brasil pastar, por causa de um estúpido que está aí, que não entende que ele não é dono do Brasil. Olha só, a gente manda nosso minério de ferro e eles mandam o aço para a gente. Esse rapaz não teve competência de fazer uma indústria aqui de aço para gerar emprego e riqueza. O país que tem a liga do ferro para fazer o aço é o Brasil. Que a China está ficando autossuficiente, comprando do Brasil e estocando. Daqui a pouco não precisa da gente. Não precisa. Então, essas questões hoje, voltando a te repetir, o que faz um país? Olha só, a gente não teve oxigênio na Venezuela, um avião brasileiro não foi buscar porque o ministro das Relações Exteriores e o Brasil não tinham acordo com a Venezuela. Deixaram morrer gente sem oxigênio, sem ar aqui no Amazonas. E um infeliz desse não se dignou a dar um telefonema. Senador, o senhor está falando como candidato a presidente, o senhor está querendo se cacifar aí para a terceira via? A terceira via é o Omar Aziz? Pode entrar aqui. Não existe isso. Não faça isso, porque isso prejudicaria muito os trabalhos da CPI. Não faça isso. Não dá para confundir. É o que eu digo para você. Você que quer discutir comigo, por exemplo, as pessoas falam sobre a Amazônia. Eu vivo aqui, eu conheço isso, eu governei esse estado, muito me honra. Eu conheço 62 municípios do meu estado com uma palma na minha mão. Eu conheço mais de 4.000 comunidades, entre elas comunidades indígenas. Então, eu governei, eu fui vereador, presidente da Câmara, deputado estadual, vice-prefeito 2 vezes, secretário de obras, secretário de segurança pública, vice-governador, governador e governador reeleito. Eu tenho a obrigação de saber um pouco de cada coisa do meu estado. E eu sei muito bem a importância que tem a questão ambiental aqui para a gente, por causa da Zona Franca de Manaus. Nós sabemos. E todo dia o Paulo Guedes fica cutucando a gente com vara curta. Né? Quer fechar indústrias brasileiras. A BIMAC. A BIMAC, me liga o presidente da BIMAC. Meu irmão, solta uma nota. Nós não temos fábrica de oxigênio. Nós não produzimos equipamentos para produzir oxigênio no Brasil. Tem uma fábrica pequena. Tá produzindo. Não, tem uma máquina pequena. Meu amigo, deixa eu lhe dizer, a gente não produz EPI, máscara. É isso. O Brasil tem que tomar vergonha e investir. Por exemplo, qual foi a minha proposta na CPI? Que deve vir no relatório. Que cada parlamentar destine R$500 mil das emendas impositivas. Você pegaria os 513 deputados federais e 81 senadores, R$500 mil, para que a gente aumente a planta do Butantan e da Fiocruz. Hoje a gente não produz mais vacina porque a nossa planta é pequena. Por quê? Os grandes laboratórios, quando o Brasil cria os remédios genéricos e sai quebrando patente, criou um problema para a gente. Quebraram patente. E ali o Serra acertou, né? Que foi um grande ministro da Saúde, sem ser médico, mas era um grande gestor. O Serra cria o genérico principalmente para fazer aquele kit do HIV, que era um remédio que nós não tínhamos acesso e só teríamos acesso se fosse importar, e ele bate a mão e compra e a gente está produzindo. Tanto é que nós somos um dos poucos países que temos medicamento para HIV. Infelizmente, né? Não tem cura, mas tem tratamento.
tem tratamento. E nós só temos isso no Sistema Único de Saúde distribuído de graça, porque houve essa iniciativa lá atrás do Serra, que eu sempre digo, o Serra tem um papel importante em relação à quebra de patente. Mas os grandes laboratórios que produziam vacina saíram, a Pfizer saiu do Brasil, outras saíram. Nós temos aqui duas que produzem vacina hoje, Fiocruz e Butantan. O que nós temos que fazer? Independente de pandemia ou não, nós temos que estar preparados, nós temos que ter uma planta duplicada, triplicada para produzir caso a gente queira. E mais, o Brasil tem que voltar a apostar na ciência, a produzir o IFA aqui, os insumos aqui no Brasil. A gente tem o Centro de Biotecnologia da Amazônia aqui, que nunca funcionou. O governo nunca... Não funcionou com o Fernando Henrique, não funcionou com o PT e não funciona com o Bolsonaro. Nós temos que sair do discurso para a prática. Porque se você quiser saber da biotecnologia da Amazônia, nós temos que estudá-la e procurar saber o que pode ser útil. A Amazônia é brasileira, mas está a serviço da humanidade. A Amazônia, todo mundo diz, olha o serviço da Amazônia. Sim, pode dar um serviço muito grande para a humanidade, mas sem pesquisa, sem conhecimento, nós não vamos a lugar nenhum. O conhecimento, a ciência, é a melhor saída. E é isso que o presidente pecou, no negacionismo. Dizer que não acreditava na ciência. Está aí o grande crime dele. Está aí a grande omissão dele. Está aí os conselhos errados que ele teve. E agora ele quer culpar a CPI por isso? Não, Renato, Dri, Sinara, eu falo muito mesmo, mas falo aquilo que eu entendo, que eu conheço, eu não fico pitacando. Não me peça para falar sobre foguete na Lua, que eu não entendo. Para falar sobre saúde pública, eu entendo e muito. Porque eu, como governador, fui obrigado a me coisar. Então, veja bem, essas questões aí são simples. Você aumentar o Butantan. O presidente, não vou comprar essa vacina, né, da China, porque eu não sei o que é da China. Né? Aí ele não sabe que ele fica aí cantando de galo, ele e o Paulo Guedes, que o superávit primário que nós temos em relação à venda vem da China. Olha, o Brasil teve superávit. Lógico que teve superávit. Nós estamos vendendo comida para eles. Estamos levando soja, estamos levando commodities e estamos importando menos. Por que nós estamos importando? Porque a economia está estrangulada. Então, quanto menos você importa, quanto mais você exporta, lógico que depois, quando você for bater a conta, o superávit para você vai ser maior. Né? Não quero. Então, você pega um governo, simplificando, o governo Bolsonaro. Vamos lá. Na área social, qual é o programa do Bolsonaro? Nenhum. Segurança Pública, que ele tanto defendeu. Nenhum. Aliás, eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública. Assim que acabar a pandemia e diminuir a pandemia, a gente começar a reunir, nós vamos estar dependendo, sim, entrada de drogas no Brasil, ver o papel de cada brasileiro nessa questão. Aí nós vamos debater. Então, você tem segurança pública, vender arma. Para quem? Para quem tem dinheiro. Porque uma arma custa R$7.000, você paga não sei quanto de munição. Então, presidente, uma proposta para o senhor. Cria o Bolsa Arma, para dar para o povo que precisa. Porque o pobre não vai ter arma. Quem vai ter arma é rico, quem tem dinheiro. Para comprar bala, para pagar psicólogo, para pagar treinamento, para pagar não sei o quê, vai gastar 10, 11 mil reais para ter uma arma. Né? Isso só ajuda a estante de tiro, estante de não sei o quê, do amigo não sei de quem, porque o povo mesmo não tem acesso a isso. Quem precisa não tem. Quem é que tem menos segurança no Brasil? É o rico ou é o pobre? É o pobre, porque o rico vive num condomínio fechado, com segurança, anda em carro blindado. O pobre não tem. E esse pobre não tem acesso. Então, ele tem que criar o Bolsa Arma. Então, segurança zero. Continua. Aumentou o número de crimes violentos do Brasil assustadoramente no último ano. Em plena pandemia, aumentou o número de crimes violentos. O governo do presidente Bolsonaro, que falava em segurança. Não sabe nem para onde isso vai. Acho que botar uma arma na cintura. Eu fui secretário de segurança e não é qualquer um que puxa uma arma para matar o outro, não.
eu vi muita gente tremer na hora de puxar uma arma. Vi muita gente tremer. Não é assim, não. Então, na área social, nada. Na área de segurança, nada. Na área de saúde, não preciso nem falar para vocês. Os 8 hospitais do Rio de Janeiro, no último ano e meio, gastou 2 bilhões e 300 milhões em 8 hospitais no Rio de Janeiro. Isso é um orçamento da maioria dos estados brasileiros. Não chega a isso. Pode pegar os orçamentos, você vai ver que não chega a 2 bilhões e 300 por ano. E só 8 hospitais no Rio de Janeiro. Por isso que o Witzel disse que aqueles hospitais têm dono. E a gente está investigando. E vamos chegar aos proprietários dos hospitais. Não. Você pega qualquer área ambiental, zero. A produção, o agronegócio, o governo não intervindo, ele anda sozinho. Ele anda sozinho. Né? Então, essa abertura que o Paulo Guedes prega é a abertura para você gerar emprego em outros países, menos no Brasil. A ABIMAC, que é uma associação brasileira de grandes equipamentos, eu falo sempre com o Veloso. 2 semanas atrás veio uma lei lá, eu falei, isso aí acaba com a indústria brasileira. Quem vai mais sofrer? O Estado de São Paulo. Fecha a indústria. Se você reduz o IPI para comprar grandes equipamentos para a lavoura, você vai deixar de produzir no Brasil, vai produzir na Alemanha, vai produzir na China, e vai deixar de gerar emprego aqui e vai trazer um equipamento desse. Você pega o BNDES hoje. Não há financiamento do BNDES para a região Norte e Nordeste. Acabou. Então, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico é para inglês ver, não é para brasileiro, porque ninguém tem acesso a isso. Quando eu estou falando isso para você, é porque você só é procurar pesquisar que vocês vão encontrar. Já Senador, falei muito hoje, já estou rouco. Não, a gente tem aqui, acho que uma pergunta final da Adri, uma coisa, não sei se a Sinara quer fazer alguma pergunta. O Frei Não, Beto queria já saber tá só, porque ele não respondeu sobre a história do Pegasus, se o Carlos Bolsonaro será convocado, né? Porque se eles disseram que foram para Israel atrás de spray israelense para Covid, e agora está vindo à tona que, na verdade, eles estavam lá conhecendo um equipamento para espionar jornalista, cabe dentro da CPI, né, senador? Sim. Sim, porque isso aí não cabe só na CPI, não. Cabe em todas as comissões inerentes, até na Comissão de Relações Exteriores. Eu acho que a senadora Cátia Abreu tem que convocar esse pessoal imediatamente. A senadora Cátia é uma mulher corajosa, não é uma senadora qualquer. Não. A senadora Cátia é uma senadora diferenciada. Ela tem coragem. Ela faz o enfrentamento. Agora, não, o Carlos Bolsonaro não foi para Israel, não. Não, o Eduardo Bolsonaro foi para Israel naquela comitiva e a denúncia sobre o Pegasus envolve o Carlos Bolsonaro. É isso que eu estou falando. Ah, tá. Isso aí ele teria participado da avaliação do produto, né? Exato. Ele é um especialista, né? Bicho, investigar jornalista em ofender as pessoas. Rapaz, ele... Pode chamar o Eduardo, né, senador? Já que o Carlos não estava na comitiva, pode chamar o Eduardo. Sinara, Adri, Renato. A gente tem que ter muita cautela nas coisas, para a gente não se perder dentro da CPI. Tá certo? Eu tenho tido essa cautela muito sobre isso. Acho que o caminho que a CPI está levando, a gente não pode errar, que é isso que eles estão atrás. Então, acho que nós temos que nos aprofundar. Eu não vejo nada ligado à CPI da Covid, comprar um aparelho de escuta, tá bom? Mas tem outros órgãos, tanto na Câmara como no Senado, que pode. Por exemplo, CPI da fake news, ela está ainda em vigor, ela está suspensa só, mas pode voltar a qualquer momento para investigar esse caso, que isso sim teria a ver alguma coisa relacionada. Sim. Mas um equipamento de escuta, um equipamento Pegasus, sobre a CPI da Covid, eu não vejo essa ligação, viu, Sinara? Para que a gente saia desse caminho e politize em cima disso. Por isso que eu não vejo razão nenhuma de trazer o deputado Eduardo Bolsonaro para depor. Como também fui contrário a chamar o vereador Carlos Bolsonaro para depor. Não é porque ele é meu amigo, não é meu amigo. Você sabe que ele não é, ele me ataca muito. Né? Na semana passada,
pai dele hospitalizado, e ele lá me esculhambando, dizendo que eram os 3 patetas e tal. Eu pedi para ele se soltar, para ele deixar desse negócio amarrado que está, você está entendendo? Isso é normal. A pessoa fica reprimida e ele joga a culpa nos outros, sabe? Não é ele o culpado. Então, um conselho que eu posso dar ao Carlos é para ele se soltar. Se solta, meu filho. Ninguém vai te criticar. Aliás, você vai receber mais apoio do que hoje, mas essa é uma outra coisa. Então, eu não posso misturar. A minha relação é política, não é pessoal contra ninguém. Eu não investigo pessoas, eu investigo fatos. Se chegar às pessoas, nós iremos dar os nomes. Então, eu sou muito cauteloso com isso. Como presidente, tenho sido cauteloso, talvez por isso. É que as pessoas acham que eu faço um bom trabalho. Lógico que nem todo mundo, muita gente me critica. Mas tenho procurado não errar nessa condução para que a gente não se perca e as pessoas dizem, tá vendo? O objetivo é a família, não é perseguição, não sei o quê. Então, Dri, Renato e Sinara, eu espero poder concluir essa CPI levando as informações que vocês da imprensa, que vocês brasileiros, eu não digo imprensa, nós brasileiros, né, independente da função de cada um, pretende que a gente fale a verdade, que a gente chegue à realidade e diga o que aconteceu. Não é normal, um país como o nosso, com a nossa economia que nós temos 540 mil pessoas perdidas. Fora, Sinara, que o SUS não está preparado, o Sistema Único de Saúde do Brasil não está preparado para os milhões de sequelados. Sequelas sérias, cerebrais, coronárias, pessoas que vão precisar fazer hemodiálise para o resto da vida, que saíram de uma intubação e tem problema de rins hoje, hemodiálise, vão ter que fazer diálise. Pessoas que ficaram com trombose. Essas pessoas serão eternos pacientes do SUS. A vida delas nunca será a mesma. Você deve conhecer, qualquer um de vocês conhece. Olha, o fulano saiu, mas perdeu a memória, ele às vezes se esquece das coisas. Olha, o cara não tem paladar até hoje. Olha, o cara está com problema no pulmão, 40%, 50% do pulmão. Uma fisioterapia particular custa R$250, R$300 uma hora para fazer uma fisioterapia. A grande maioria dessas pessoas não tem dinheiro para isso. Então, nós temos que adaptar com clínicas de reabilitação para pós-Covid para essas pessoas. E nós estamos atrasados, porque essas pessoas, se não foram a óbito naquele momento, estão indo a óbito agora, pelas consequências da Covid. Essas pessoas nós não estamos, infelizmente, que aí o número triste, colocar 540 mil mortos como se fosse uma grande... olha, não é isso. Então, essa parte, questão humana, a solidariedade, a forma como a gente tem que conduzir o povo brasileiro daqui para frente, não vai caber a mim. Não tenho nenhuma pretensão, juro para você que eu nunca tive pretensão. A pretensão que eu quero é continuar servindo o meu Estado. Se o povo do Amazonas assim desejar, eu continuarei. Se não, eu volto para minha casa e continuarei fazendo política, que eu sempre fiz a vida toda. Eu sempre fui político. Sempre fui político. Desde a minha juventude, ainda no movimento estudantil, secundarista, depois no universitário e depois partidariamente. Mas o senhor se considera de centro-esquerda hoje? O senhor foi do PCdoB, contou aqui para a gente, né? O senhor hoje é o quê? Centro-esquerda? Eu fui um grande ouvidor do João Amazonas, para você ter uma ideia. A minha referência era Enver Roger, a decepção da Albânia. Meu Jesus! Então, veja bem, se você, Sinara, não, eu tenho princípios democráticos muito fortes, que eu não abro mão, e acho que isso que move o ser humano. Né? Em relação a você achar que Karl Marx, né, tinha uma posição, olha, Karl Marx, tem acertos, tem erros, né? Seria bonito. A gente nunca falou em comunismo, o socialismo está longe, uma coisa da outra é muito longe. Né? Se só falar que é socialista não quer dizer nada. Né? Você falar um país comunista. O único país comunista que a gente tinha, segundo alguns que estão vivos ainda, a gente tinha notícia era a Albânia, né? E depois a gente viu, infelizmente, era um país de cabras, de pessoas desdentadas. Eu tenho uma amiga que teve 2 filhos lá.
Foi casada com o Fredo, casado com a Kátia de Goiás. Ela foi para lá, mando do PCdoB na época, ela foi para lá estudar, tal, aquele negócio todo. E ela teve 2 filhos que nasceram na Albânia. E depois de muito tempo, eu governador, me reencontrei com ela. Fazia muitos anos. Eu conheci ela na época do movimento estudantil. A gente se encontrava nos congressos da ONU, encontro de estudantes. E eu me reencontrei com ela. E foi um prazer enorme falar com ela. E ela me contou. Eu falei, por que vocês não me falaram isso na época? Por que vocês não falaram? Porque na época que eu era militante, ela estava lá e não contava para a gente. Tá certo? Mas isso aí passou. Eu ouvi muitas palestras do João Amazonas. Tive a felicidade de participar de um movimento importante no Brasil, que foi a redemocratização do nosso país. Em 84, quando o general Milton Cruz colocou os tanques em Brasília, na rua, eu estava aí, em Brasília, como estudante na época, estudante de engenharia. E nada do que eu fiz não foi um aprendizado. Você aprende muita coisa, faz autocrítica das outras. Então, me considere um democrata que tem princípios democratas, que não abre mão desses princípios, mas que acredita na solidariedade humana, que acredita num Brasil melhor e que acredita que a gente vai sair disso, mas nunca nossa vida voltará a ser a mesma. Acabou o chopezinho com os amigos, acabou beijinhos, acabou você provar uma bebida. Quantas vezes a gente está numa mesa de bar, amigos e amigas, aí o cara pede um drink. Pô, que drink é esse aí? Deixa eu provar. E tu pegava, provava, e isso acabou. Acabou. Não volta tão cedo. Acabou. Acabou aquela relação, abraço, beijo, carinhoso, que os brasileiros sempre tiveram. Os brasileiros sempre tiveram isso. O brasileiro sempre foi uma pessoa que toca muito uma na outra, né? Pega, abraça, beija. É o carnaval, é o boi bumbá no meu estado, garantido e caprichoso, é o carnaval brasileiro, é o axé na Bahia, é uma série de festas populares que nós temos, que sempre foi festas de confraternização, de pessoas ficarem próximas da outra, se beijarem, se abraçarem, curtirem, que o brasileiro sempre fez. E a gente, para mudar isso no Oriente, na Ásia, era comum, né? O Otto sempre diz assim, olha, lá nos países árabes, teve a doença, não sei o quê, mas as mulheres árabes usam aquela burca, por isso que elas não pegaram. Quem pegou mais foram os homens que não usaram. Então, ele aí usa até esse exemplo. Eu, pessoalmente, com a minha ignorância, quando eu vi um asiático no aeroporto com aquelas máscaras, que o cara desse fresco está pensando que ele tem doença, que vai passar. Não. Pensava dessa forma. Estava totalmente errado. É a cultura deles. Eles se protegem, mas estão protegendo outros também. Não é só eles que estão se protegendo. Eles também estão permitindo. Então, coletividade. Esse tipo de ignorância nós já tivemos, todos nós. Mas isso é frescura desses japoneses. Os chineses estão pensando o quê? Que aqui é um país de animais, não sei o quê. Então, mas não era isso. Completamente diferente. Eles têm essa cultura, eles têm essa disciplina. Nós não temos essa. O brasileiro não tem essa disciplina. Só batizado ainda, aí você pega um presidente que não tem disciplina nenhuma, nem para defecar. Senador, estamos chegando ao final aqui do nosso papo, foi excelente. Eu queria lhe agradecer aí pela generosidade de expor o seu tempo. Vai estar na sequência o Frei Beto, que o senhor provavelmente conhece. Ele vai entrar aqui para falar sobre religiosidade, humanismo, a questão de Cuba. Pergunta para ele, para ele contar sobre o bezerro de ouro. O bezerro de ouro. Tá bom. Você sabe Vamos que é o bezerro de ouro? Chamar o Frei Beto já para o para Bolsonaro, o mito. O bezerro de ouro é o seguinte: Moisés sai do Egito com o povo judeu para ir para a Terra Prometida. E Deus o chama no Monte Sinai. Ele sobe no Monte Sinai para pegar as tábuas da salvação. Ele sobe no Monte Sinai e passa alguns dias, quando Deus fala com ele e manda os mandamentos. Sim. Nesse inteirinho, o irmão dele, o povo judeu se revolta. Cadê Moisés? Fugiu, ele é mentiroso, não sei o quê, papapá. O irmão dele recolhe o ouro de todos que estavam ali e faz uma imagem de um bezerro, todo de ouro, para que os judeus ali, junto com outras pessoas que estavam ali, adorassem aquele bezerro.
que é o caso do Bolsonaro. Quem adora o Bolsonaro esquece. Adorar o bezerro de ouro. Quando Moisés desce do Monte Sinai, ele vê aquilo e quebra as tábuas. E sai destruindo, arrebenta o bezerro de ouro. Tanto é que Moisés, quando morre, o corpo dele não é achado. Porque ele assim quis, que se tinha alguém que tinha que ser venerado era Deus, e não ele. Ele era somente um instrumento de Deus, coisa que todos nós somos, instrumentos de Deus aqui. Nós não somos iguais, nunca seremos maiores e não temos que ser venerados. Nós temos que ser utilizados e ser instrumento de Deus na Terra para poder fazer o bem para as pessoas. Tem alguns que fazem o bem, tem alguns que têm uma coisa que precede a queda, que é a soberba. Bolsonaro, você é soberbo. Bolsonaro, você é hipócrita. Você fala em família, mas eu conheço esse pessoal aí que está falando em família, que tem 3, 4 mulheres, já casou com 3, 4 mulheres, tem filho fora do casamento e nunca respeitaram a família. Falar da boca para fora, qualquer idiota pode falar. Agora, praticar é outra coisa diferente. Respeito àqueles que praticam. Aqueles hipócritas que não praticam, não fiquem utilizando o nome de Deus em vão e muito menos falando em família. A pátria, todos nós amamos. Deus, sim, está acima de todos, mas você quer se comparar a ele. E você não é ele. Você é um ser humano, inclusive, que tem dor, que choraminga, que vai para o hospital, é incapaz de ser solidário quem perdeu, mas quer a solidariedade dos outros. Isso é o mito de algumas pessoas aí. É um mitinho. É um mitinho. O mito maior é o povo brasileiro. Esse, sim, é o grande mito. Esse, sim, será vencedor e nós sairemos disso. Por isso, quero agradecer a você, Adri, ao Renato, a Sinara. Se não foi bom e não teve audiência, a culpa não é minha, a culpa é de vocês. Oh! Me perguntaram. Mas teve. A audiência aqui, senador, ó. A audiência no canal do Romitelli está 4.500, aqui na nossa está quase 2.000. Então, 6.500 simultâneos para um canal. Eu não sei qual é a audiência de vocês para estar aí para falar. Tá bombando, senador. Tá bombando. Pois é, o bombar leva porrada também. Não adianta. É da vida. É da vida. Agora, eu já, depois de tantos anos, tenho couro duro, né? Não adianta o cara chegar comigo e dizer: olha, tu vai esmorecer. Eu sempre digo: se tivesse medo de alguma coisa, não enfrentava o cara mais poderoso do mundo, do Brasil. Não enfrentava. E não estou enfrentando agredindo. Você nunca ouviu o chamado de genocida, você nunca ouviu o chamado de ladrão, você nunca ouviu o chamado de participar de rachadinha. Eu vou em cima de fatos. Fatos são superiores a versões que ele tenta passar. Por isso é que nós empatamos e viramos esse jogo. Se a CPI era de desconfiança de muitos brasileiros, tenho certeza que muitos estão com saudades dela. Que não estão vendo a CPI, estão com saudade. Pois é. Nós voltaremos daqui a 15 dias, mas com muitas informações que nós estamos colhendo. Hoje mesmo, eu tenho uma reunião à tarde com o senador Renan Calheiros e o senador Randolph, que são 2 auxiliares meus muito bons. Vou falar para eles, hein? Vou falar para eles. Não, estou brincando, a gente brinca muito. A gente tem as nossas discussões, mas a gente se dá. Eu acho que as coisas a gente compartilha, ouve muito, eu ouço muitas pessoas. Parece que eu falo muito, mas eu ouço muito também. É por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais do que falar. Senador, muito obrigado. Um grande Obrigada, abraço senador. Eu espero que tenha sido bom para todo o povo amazonense. Foi ótimo. E a gente vai já convidamos para voltar mais vezes aqui. Olha, quero lhe ouvir logo vocês não depois. vão me convidar mais, hein? Vamos. Vocês ficam aonde, hein? E cada um está no canto. A Sinara está em Brasília e, nesse momento, nós estamos em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Nós Santos. Você e as meninas também? Eu e a Beatriz. Mas a Sinara em Brasília. Sinara, eu estou em Brasília, daqui a 15 dias, qualquer coisa, estamos à disposição para... Vou aí bater um papo com o senhor. Tá bom? Isso, tá bom. é bom para bater um papo, para pegar uns bastidores. É difícil, mas eu estou lá, qualquer coisa, se eu puder ajudar a gente divulgar o trabalho da CPI, é uma obrigação minha. Muito obrigado. Obrigada, senador. Obrigada, e agora, senador. Um bom dia ainda aqui no Amazonas, uma boa tarde para vocês que estão em outros estados. Muito obrigada, senador.